Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos fazer a correção dos nossos exercícios complementares. Na verdade é um só, né? O exercício número 2, onde ele pede para fatorar as expressões algébricas, ou só fatore, poderia ser o enunciado também, da letra A até a letra X. Então vocês verão ali que terão todos os casos de fatoração estudados, fator comum em evidência, agrupamento, os trinômios, que pode ser trinômio quadrado perfeito ou não, a diferença de dois quadrados. Então, na minha letra A, eu tenho 14x menos 21y mais 35z. Lembre-se, a primeira coisa que vocês vão olhar é, existe alguém em comum? Por quê? Porque o fator comum em evidência prevalece sobre qualquer tipo de fatoração. Então, vejo que existe o 7, que é múltiplo do 14, 21 e 35. Não existe uma letra, só um número. Então, o que eu multiplico por 7 que dá 14x? 2x. O que eu multiplico por 7 que dá menos 21y? Menos 3y. O que eu multiplico por 7 que dá 35z? 5z. Letra B. 3a ao quadrado x na 5 mais 12a ao cubo x na 4 menos 15a ao cubo x na 2 menos x na 7. Ah, são 4 termos. É 2 em 2. Lembre-se, o fator comum em evidência prevalece sobre qualquer tipo de fatoração. Vejam, o x está presente nos 4 elementos que estão aqui. Então, vejam, eu coloco sempre o menor. X na 5, x na 4, x na 2 ou x na 7. X na 2 é o menor. Então, o que eu multiplico por x na 2, que dá 3a ao quadrado x na 5? 3a ao quadrado x na 3. Lembra? Conserva a base, somos expoente. 2 mais 3, 5. Isso aqui já foi questões de provas e assuntos anteriores. O que eu multiplico por x ao quadrado, que dá 12a ao cubo x na 4? 12 ao cubo x na 2. O que eu multiplico por x ao quadrado, que dá menos 15a ao cubo x na 2? Menos 15a ao cubo. E o que eu multiplico por x na 2, que vai dar menos x na 7? Menos x na 5. Aqui, letra C. Esse é o caso novo de fatoração, é a diferença de dois quadrados. Eu disse que o aluno deveria fazer algumas perguntas. São elas. São dois termos? Sim, são dois termos. Separado por menos? Sim. Existe a raiz quadrada do primeiro e do segundo? Existe. Então, a raiz quadrada de 25 é 5, a raiz quadrada de 4a na 12 é 2a na 6. Lembra que é a metade do valor do expoente. Tá? A raiz quadrada do 4 é 2. A raiz quadrada de a na 12 é a na 6, é a metade do expoente. Um no mais, outro no menos. Claro que pode ser primeiro o menos, depois o mais, não tem problema nenhum, tá? Mas eu sempre vou colocar primeiro o mais, depois o menos. Então, essa é a diferença de dois quadrados. Na letra D é um trinômio. Quadrado perfeito ou só trinômio? Vejam, ele é um trinômio quadrado perfeito, porque a raiz quadrada de 9m ao quadrado é 3m, a raiz quadrada de p ao quadrado ela é positiva, a raiz quadrada de p ao quadrado é p, e o sinal do meio é mais. Fecha, eleva ao quadrado. Então, isso aqui era um trinômio quadrado perfeito. Ah, aqui não tem o que fazer. Pessoal, tem. É que ele está tentando induzir vocês a um erro. Veja que aqui na frente, ó, existe um oculto 1. E aqui, ó, ele colocou o m aqui atrás. Na verdade, o aluno deveria abandonar isso aqui e reescrever. Vejam, o 1 foi oculto e aqui existe o meu parênteses x mais y, o m está multiplicando, então eu botei o m aqui na frente. Ó. A ordem do produto não altera o resultado. Por exemplo, se eu fizer 3 vezes 2, dá como resultado 6. E se eu fizer 2 vezes 3, o resultado também é 6. Então, eu só troquei e joguei o m aqui para frente. Por que eu fiz isso? Lembra? O parênteses ficou igual? Sim. Coloco parênteses em evidência e multiplico o que está fora do parênteses. Ó, 1 menos m. Então, está aqui uma fatoração por agrupamento, onde ela já está feita a primeira passagem do agrupamento. O parênteses ficou igual, ó. Coloco o parênteses em evidência e multiplico por aquilo que está fora do parênteses, ó. 1 menos m, mas eu reescrevi ela aqui para visualizar melhor.
Precisaria fazer essa passagem aqui? Não, não precisaria. Quem consegue enxergar que o parênteses é x mais y, x mais y, x mais y. O que sobrou fora do parênteses? 1, o menos m. 1 menos m. Letra F. A letra F é um trinômio. Existe a raiz quadrada de 25a ao quadrado? Existe, 5a. Existe a raiz quadrada de 4x ao quadrado? Existe, 2x. O sinal do meio é menos, fecha, eleva ao quadrado. Ele é um trinômio quadrado perfeito. Na letra G, ele tem 4 termos, não existe nenhuma letra e nenhum número em comum, então eu vou fazer o agrupamento. Os 2 primeiros e os 2 últimos. Os 2 primeiros eles terão o 3x em evidência. Vejam, eles têm um número e uma letra. O aluno não pode colocar só o número e não pode colocar só a letra. Caso contrário, ele vai cometer o erro. Então, o 12mx e o 15x são múltiplos do 3x. O que eu multiplico por 3x que dá 12mx? 4m. O que eu multiplico por 3x que vai dar 15x? Mais 5. Os 2 termos aqui de trás, ambos são negativos e existem a letra y. Então, eu vou colocar o menos y em evidência. Vejam, o parênteses tem que ficar igual, tá? Então, o que eu multiplico por menos y, que dá menos 4my? 4m. O que eu multiplico por menos y, que dá menos 5y? Mais y. Vejam, o parênteses ficou igual, coloco o parênteses em evidência e multiplico o que sobrou fora dele. 3x menos y. 3x menos y. Então, vejam que essa aqui é como se fosse essa letra E, só que ela já está pré-escrita. Aqui não estava, tá? Eu precisei fatorar para colocar o parênteses em evidência e multiplico o que está fora dele. É o agrupamento, essa fatoração aqui. Na minha letra H, eu tenho um trinômio, mas ele não é um trinômio quadrado perfeito, porque não existe a raiz quadrada nem do número negativo e nem do 7, no caso. Então, qual é o procedimento? Multiplicando 2 termos tem que dar o último, e somando 2 termos tem que dar o do meio, que é 6. Lembrando que essa situação já foi vista em várias situações, em aulas anteriores, até em prova. Então, os números serão menos 1 e 7. Menos 1 e 7. Então, a letra que apareceu foi M. M menos 1, porque o 1 é negativo, vezes M mais 7, porque o 7 era positivo. Na minha letra I, é uma diferença de 2 quadrados. Lembre-se das perguntas. São 2 termos? Sim. Separado por menos? Sim. Existe a raiz quadrada do primeiro e do segundo? Sim. Então, vejam, a raiz quadrada de 16x ao quadrado é 4x. Esqueçam o menos. A raiz quadrada de 1 é 1. Um no mais, outro no menos. Então, é uma diferença de 2 quadrados, 4x mais 1 vezes 4x menos 1, que é praticamente o que a gente trabalhou esse capítulo novo de fatoração. Aqui é um agrupamento, né? Eu tenho 4 termos, não tem nenhuma letra, nenhum número em comum. Então, os 2 primeiros eu vou colocar o A em evidência. O que eu multiplico por A que vai dar 3ax? 3x. O que eu multiplico por A que vai dar mais AY? Mais Y. Eu já sei que o meu parênteses tem que dar como resposta aqui atrás 3x mais Y. Então, vejam, menos 6x e menos 2y, os dois são negativos, múltiplos de menos 2, então. O que eu multiplico por menos 2 que vai dar menos 6x? 3x. O que eu multiplico por menos 2 que vai dar menos 2y? Mais y. Veja, meu parênteses ficou igual, tem que ficar, tá? Senão não é agrupamento. Coloco meu parênteses em evidência e multiplico o que sobrou fora dele. Sobrou A menos 2. A menos 2. Aqui, as perguntas. São 2 termos? Sim. Separado por menos? Sim. Existe a raiz quadrada do primeiro e do segundo? Sim. A raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de x na 8 é x na 4. Lembra, é a metade do expoente. E do y ao quadrado é y na 1. Por isso eu não escrevo. Então, 1 mais x na 4y vezes 1 menos x na 4y. Um no mais, outro no menos. Ninguém pede escrever menos primeiro, depois o mais. Ah, aqui tem um parênteses. Tudo certo. Ele só colocou porque era uma fração. Escrever com parênteses
ou sem o parênteses, tudo certo. Vejam, são dois termos? Sim. Separado por menos? Sim. Existe a raiz quadrada do primeiro e do segundo? Existe. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Qual é a raiz quadrada do 4? 2. Qual é a raiz quadrada do a ao quadrado? A. E do x ao quadrado? X. Um no mais e outro no menos. Aqui, são dois termos? Sim. Separado por menos? Sim. Existe a raiz quadrada do primeiro? Sim. Existe a raiz quadrada do segundo? Não existe. Não existe a raiz quadrada de 12, exato. Então, o que acontece? Ah, mas é a metade. A metade do expoente. Vejam, a metade de x na 2 é x na 1. Tá? A metade de x na 8, x na 4, y na 2, y na 1, que eu não escrevo. Então, não vai confundir. O número é uma coisa e o expoente é outra. Então, eu vou colocar o 12ABC em evidência, porque são dois termos e eles têm o 12ABC, porque o 36 e o 12 é múltiplo de 12. Entre A ao quadrado e A, o menor é A, B na 4 e B, o menor é B, e C na 6 e C na 1, C. O que eu multiplico por 12ABC, que vai dar 36A ao quadrado, B na 4, C na 6. 3, A na 1, B na 3, C na 5. O que eu multiplico por 12ABC, que vai dar menos 12ABC? Menos 1. Então, aqui era dois termos separados por menos, mas não existia a raiz quadrada do segundo termo. Então, o fator comum em evidência foi a fatoração cabível. Aqui, são dois termos? Sim, separado por menos, e existe a raiz quadrada do primeiro e do segundo. A raiz quadrada do 4 é 2, do m ao quadrado é m, do x na 10, x na 5. E do y na 2 é y. Um no mais, outro no menos. São dois termos separados por menos. A raiz quadrada de m na 6 é m na 3. A raiz quadrada de 121 é 11. E a raiz quadrada de p na 8 é p na 4. Então, um no mais, outro no menos. Diferença de 2 quadrados. Quando chegou na letra Q, eu tenho um trinômio, mas ele não é um quadrado perfeito, porque não existe a raiz quadrada do número 24. Multiplicando dois termos tem que dar o último, que é 24, e somando dois termos tem que dar o do meio, que é 11. Os números serão 3 e 8. 3 vezes 8, 24, 3 mais 8, 11. A letra que apareceu foi X, aqui eu cometi um erro, botei M, tá? Então aqui, ó, vou consertar o erro.